Muito bem, ainda se tratando da nossa série sobre a importância da igreja, essa manhã nós exploraremos um tema um tanto quanto oportuno, que é a missão da igreja. O que é a missão da igreja, no que se consiste a missão da igreja e como ela se operacionaliza, qual que é essa dinâmica que a igreja está envolvida em missão. E para isso eu convido você que abra sua Bíblia no Evangelho, na verdade, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 4. O texto sagrado diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. É a sua palavra que está diante de nós. E precisamos do seu Espírito iluminando os olhos do nosso coração, a fim de que essa palavra, que é divina, se faça compreendida por nós. Tem misericórdia de quem ouve e de quem fala, mas especialmente daquele que fala. E que seja o Senhor a falar a nós, e não homem algum. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos é um texto do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu essa, que talvez seja a principal epístola que nós, Igreja Esperança, temos utilizado para embasar toda a estrutura eclesiológica que estamos montando nessa série sobre a igreja. Essa epístola já foi descrita, lida, relida em inúmeros trechos. E por essa razão, eu ouso não contextualizar todo o panorama histórico, cultural e também religioso da cidade de Éfeso e os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreve a carta. Mas, nos versos que lemos, nós já podemos ter uma noção, ainda que básica, da estrutura dessa carta, que, convencionalmente, o apóstolo Paulo costuma introduzir suas cartas em uma primeira sessão, apresentando qual é a obra de Cristo por nós, tudo que Deus fez através de seu Filho por nós, a igreja. E em um segundo momento, o apóstolo Paulo vira a chave da sua exposição, agora apresentando quais são as implicações de crermos nessas verdades, isso é, do que Deus fez por nós, na vida da igreja.
Portanto, uma primeira sessão apresentando o que Cristo fez, em um segundo momento, que nós como igreja, ou como nós como igreja devemos responder a essas verdades. É no verso 4 que lemos, que o apóstolo Paulo então diz: ao lerem o que escrevi, isso é, todos os versículos anteriores ao verso 4 do capítulo 3, que vocês podem compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo, então, pressupõe que para os efésios compreenderem aquilo que ele diria em sequência, eles precisavam daquelas verdades anteriormente apresentadas por ele nessa mesma carta. E que verdades são essas? Essas verdades, nas quais ele chama de o mistério de Cristo, é justamente o jeito pelo qual Deus decidiu reconciliar em si mesmo todas as coisas, fazendo convergir céus e terra em uma pessoa somente, isso é, Cristo Jesus, o Deus homem. Essa mensagem, ela é a mensagem do Evangelho, a mensagem gloriosa e bendita que nós temos sido alvo dela. No entanto, o mesmo apóstolo Paulo diz que essa mensagem é um mistério. E ele diz que esse mistério estava oculto, mas no entanto foi revelado. Verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer dos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Que mensagem é essa, que antes era mistério, mas agora foi revelada? É evidente que qualquer judeu, despendendo e fazendo uso somente do Antigo Testamento, poderia sim chegar a conclusões acerca do fato de que Deus está fazendo algo. Um judeu que lesse o Antigo Testamento viria na coluna de fogo, na nuvem, no mar se abrindo, e em todas as manifestações e ações de Deus no Antigo Testamento, que Deus estava fazendo algo. Deus estava empreendendo alguma ação entre os homens. No entanto, homem nenhum poderia responder com qualidade o que é que Deus está fazendo. Não só o que Deus está fazendo, mas qual o meio pelo qual Deus vai tornar viável aquilo que Ele quer fazer. Qual o meio que Deus fará o que deseja? Essas são perguntas que homem, anjo e nem demônio poderia responder, até o momento em que o próprio Deus o revelasse. E foi em Cristo Jesus, da maneira mais inusitada e inesperada, fazendo com que da Galiléia ou de Nazaré um menino nos nascesse, desprovido de glória, de majestade, mas cheio de graça e de verdade. Ele, pobre e nu no madeiro, é o retrato de como Cristo pode esmagar a sabedoria humana e fazer com que na sabedoria divina o mistério se revele. Um plano minuciosamente articulado, mas a ninguém informado. Mas na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus, a revelação é dada aos seus santos apóstolos e profetas. Isso é, que o fraco se fez forte e o sangue das feridas é usado para a cura das nações. Esse mistério, verso 6 nos diz, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é, desta boa notícia de que Cristo tomou nossas dores. O verso 7 a 9, Paulo então irrompe em glória, alegria e júbilo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ao escrever a Epístola aos Efésios e todos os seus demais escritos, ele não dispendia de um smartphone com um teclado touch que ele podia escrever o que ele quisesse. Papel, caneta e tinta era caro.
E, portanto, o uso de cada palavra nas Sagradas Escrituras tem uma razão de ser. E conforme nós formos lendo, você vai perceber que muitos são os adjetivos que Paulo usa para dar significado para o que ele está sentindo, dos versos 7 a 9. Ele diz, verso de número 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo irrompe em alegria justamente por ser ele agora o responsável, não só por receber a revelação de Deus, desse mistério oculto, mas como também de anunciá-lo aos homens. Paulo, o menor de todos os santos, aquele que perseguia, rangia os dentes e caçava cada cristão que dissesse o nome de Jesus em seu tempo. Ele, o perseguidor da igreja, recebeu a graça do anúncio desse evangelho. O contraste entre o quão impuro e inapto era Paulo e o quão graciosa e gloriosa era a missão que recebeu de Deus é muito evidente nesse texto. No entanto, é o verso 10. É o verso 10 que faz com que cada um de nós perceba que essa missão não é tão somente do apóstolo Paulo. E que entendamos a riqueza da missão da igreja. Versículo 10. E isso tudo foi feito, todo o plano de Deus articulado até o presente momento foi feito para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Deus está em missão, e esse é o mistério outrora oculto. E a sua missão convida a igreja a dela participar. Agora, o Deus que abriu o mar e que fez tudo o que fez com seu povo no Antigo Testamento, agora age por meio da igreja. O meio pelo qual Deus cumpre a sua missão no mundo, agora é pela igreja. E toda essa multiforme sabedoria, isso é, a sabedoria de Deus que se manifesta por múltiplas formas na realidade, é agora de responsabilidade da igreja o anúncio. Meus irmãos, com honestidade, precisamos ler esse texto e enxergar o absurdo que foi colocado sob nossa responsabilidade. O tamanho da carga e função da igreja de Cristo Jesus. No entanto, essa mesma função só é viabilizada, só é tornada possível quando o verso 11 diz que a igreja faz isso segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só é possível que essa igreja que viu a beleza de Deus e a beleza desse plano, que faz com que o filho, sendo morto, traga vida a muitos outros filhos, só é possível o anúncio para aqueles que viram a beleza desse mistério. Para aqueles que estão em Cristo e nesse Cristo aqui descrito. Portanto, essa igreja, antes de fazer algo, ela é algo. E é isso que 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz: vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque nós somos e fomos feitos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus e geração eleita.
nós podemos anunciar ao mundo um Deus virtuoso que foi capaz de nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que foi feito luz sabe o que é viver em meio às trevas, perdido, procurando propósito em poeira e vento, procurando propósito naquilo que não satisfaz o nosso coração. E só esse que viu a beleza de Cristo pode anunciar a mesma beleza ao mundo. Não foi o próprio Jesus que disse? Não só que nós fomos transportados das trevas para a luz, mas ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, não é próprio da igreja a discrição. A igreja não é uma entidade pacata, autocontida, ensimesmada. A igreja é uma cidade edificada sobre os montes. Ela não só foi transportada das trevas à luz, mas ela é uma luz. A igreja tem uma finalidade, a finalidade de iluminar os povos, não com sua luz própria, mas com a luz de Deus. A igreja, portanto, ela tem um caráter centrífugo em sua missão. Isso é, na missão da igreja, ela tem uma necessidade de anunciar o evangelho ou as boas novas ao mundo. Esse caráter centrífugo, isso é, de ir até o mundo, é parte fundamental daqueles que viram a Deus. Haja vista Mateus, no capítulo 28, versos 19 à frente, quando Jesus, ele, no final do seu ministério, convida os discípulos e diz para eles: portanto, tendo sido me dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A missão da igreja é, portanto, ir até o mundo e testemunhar desse Deus que a própria igreja viu. A beleza que a igreja desfrutou é o que ela compartilha com o mundo. O amor de Deus é compartilhado através da mensagem desse mesmo Deus. E isso nos lembra, evidentemente, que cada um de nós tem uma missão. A missão de apresentar o Evangelho para todos aqueles que estão à nossa volta. No entanto, essa mesma missão não pode ser cumprida sem que nós entendamos que, para falarmos do amor, precisamos experimentá-lo. Para darmos testemunho da beleza de Deus, é necessário antes vislumbrarmos. Esse é o processo natural da igreja. E aqueles discípulos que 3 anos e meio passaram junto com Jesus, podiam então, depois de ver as maravilhas, glórias, o amor que Cristo fez e manifestou a eles, sim, finalmente eles podiam pregar ao mundo esse mesmo amor, feitos e glória. No entanto, talvez o seu coração se acovarde e já venha se acovardando há tempos diante da missão que Deus lhe confiou, de anunciar essa beleza que você mesmo viu e desfrutou. E talvez o seu coração se acovarde porque você tem medo da sua própria inaptidão e incapacidade.
Você sabe e eu sei o quão impotente e inapto você é para anunciar esse evangelho. O quão incapaz você é de usar as proposições corretas no momento certo, enquanto o nervosismo te abate e a sensação de que o menosprezo vai ser o salário do seu evangelismo. Você e eu sabemos. No entanto, o mesmo Jesus que disse: vão e preguem o evangelho, ensinando-os a guardar, ou seja, ensinando-os a amar, é o Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque a missão é de Deus, Ele escolheu um homem inapto e uma mulher inapta como você. Se a missão fosse de homens, isso é uma mission hominus, Deus teria escolhido pessoas mais capacitadas do que eu e você. Mas porque a missão é de Deus e somos convidados, nós que vimos Deus fazendo das trevas luz e da morte vida, a participarmos dessa missão que Ele revelou a nós e mais a ninguém no mundo, nós podemos ter coragem para anunciar esse evangelho entre nossos familiares, entre os nossos colegas de turma, entre os colegas de trabalho, aonde formos. Quem viu a beleza de Deus, testemunha da beleza de Deus. A ação natural daquele que viu a beleza é contemplá-la e divulgá-la. No entanto, a Igreja de Cristo também tem um caráter centrípeto no anúncio da sua missão e do Evangelho. A mesma igreja que vai e anuncia, atrai e testemunha. E esses dois movimentos de ida e vinda são inerentes à missão da igreja. O apóstolo São João, no capítulo 13, verso 31 do seu evangelho, que nos orienta. E aqui convido a todos que abramos. Evangelho de João, capítulo 13, verso 31. O texto sagrado diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A ocasião desse texto é o final do ministério de Jesus novamente. O capítulo 13 é o momento do lava-pés e da ceia do Senhor. 14, 15 e 16, Jesus está anunciando um discurso só aos discípulos. E no 17, a oração sacerdotal que Jesus faz pelos discípulos. 18, a crucificação. Portanto, do 13 ao 18, nós temos um encurtamento do tempo e inúmeras ideias sendo apresentadas em sequência. Esse texto, portanto, diz respeito ao final do ministério de Jesus. Depois dele já ter informado aos discípulos que toda a lei e os profetas se resumiam em 2 mandamentos. Isso é, primeiro, amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, no entanto, eles são agora apresentados como um novo mandamento. Depois de 3 anos e meio, caminhando com eles, entregando o grande mandamento e ensinando eles como se viver,
Jesus então diz: um novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O novo padrão de comportamento agora sou eu e o jeito pelo qual eu os amei. Jesus aqui está entregando à igreja o mais precioso imperativo moral que o mundo já viu. O mais precioso jeito de se viver que o mundo sequer imaginou que pudesse ser realidade. Isso é o amor conforme Cristo nos amou. Francis Schaeffer, o apologista norte-americano, que vai ressaltar o quão absurdo é o verso 35, quando o mesmo Jesus diz: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Esse mesmo amor que caracteriza os cristãos e que torna-os distintos de todos os outros povos na terra, é também o meio pelo qual o mundo olha para a igreja e reconhece que ela é, sim, filha de Deus. Isso é motivo de glória. No entanto, é também de preocupação, já que o Schaeffer diz que essa mesma capacidade que o mundo tem de verificar se existe amor na igreja, é uma autoridade que Deus deu ao mundo para julgar a igreja. O mundo tem, quase que de maneira instintiva, a capacidade de olhar para a igreja e de ver se eles estão amando como Cristo amou. E é por isso que o nome de Deus é profanado entre os gentios, por causa de vós, e não são vós, pelo amor de Deus, mas por causa daqueles que não têm amado como o Cristo amou. Essa característica, no entanto, é fundamental da vida, do organismo e das relações da igreja. E é o verso 31 que lemos, que explica que amor é esse que Cristo nos amou, que faz com que o mundo consiga reconhecer que somos, então, cristãos, só de observar o jeito que nós nos relacionamos. Que amor é esse? O verso 31 diz: Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Lembre-se, irmão, a ocasião da entrega de Jesus no novo mandamento, esse momento era o momento da ceia. E versículos antes, Jesus molha o pão no molho e entrega para aquele que o trair. Isso é, Judas Iscariotes. Judas, então, toma do pão com molho, possuído por Satanás, larga a mesa da comunhão com os discípulos e vai vender o Cristo por 30 moedas de prata. É na ocasião da traição do Filho de Deus, ele que viu e contemplou a beleza de Cristo por 3 anos e meio, ele sai e trai o Cristo. E é por isso que Jesus, nessa ocasião, diz: um novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, ame o seu irmão. Isso é, um amor que, mesmo sendo pisado, traído e vilipendiado, permanece forte, poderoso e grandioso. Um amor que, quando o traidor tenta o trair, ele antes já entregou sua própria vida para servir de alimento para aqueles que são seus agressores. Esse é o amor de Cristo Jesus aqui. Esse é o amor que é, inclusive, o jeito pelo qual Deus cumpre sua missão, fazendo com que do inesperado surja a glória. E é um amor que, sim, é alvo de agressões, de dor e sofrimento. Um amor, inclusive, sejamos francos, se essa é a obrigação da igreja, não há quem se salve.
Foi C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, que descreveu muito bem, quando ele diz que Aslan, símbolo, tipo, alegoria do próprio Jesus, ele se coloca na mesa de pedra para se sacrificar no lugar de um traidor. Ele é morto para salvar a vida de Edmundo, o traidor. E justamente no momento em que ele está sendo ridicularizado por todas aquelas criaturas que zombam dele, perguntando se ele quer um pratinho com leite para o gatinho beber leite, e zombam e vilipendiam o Aslan, cortam a juba, agridem ele, antes dele ser finalmente morto pela feiticeira. Quando ela levanta o punhal, ela sussurra no ouvido do leão e diz: é nisso que dá o amor. É nisso que dá amar. Você perde tudo que tem e não ganha nada em troca. Tudo que você possui é sugado pelo objeto que você ama, quase que como um parasita. E o que lhe é dado em troca? Nada. Esse mesmo amor, ele é ridicularizado, e talvez a dificuldade esteja em Freud, quando ele interpreta que esse amor cristão, ele é fundamental para a estruturação de uma sociedade. Sem o amor cristão, é difícil viver sociedade. No entanto, ele mesmo diz que esse amor é impossível e impraticável, por diversas razões. Mas esse amor fundamental para as relações é impraticável. Nietzsche, antes do Freud, Friedrich Nietzsche, inclusive vai dizer que a ética, a moral, o jeito dos cristãos viver é antinatural. É contra a natureza. Natureza essa que nos inclina à sobrevivência do mais forte. Ele afirma que essa é uma ética criada pelos fracos para coagir os fortes a se fazerem mais fracos para a gente viver em equilíbrio. Isso é antinatural, isso só atrapalha o ser humano no seu processo de evolução e transformação. Esse jeito que Jesus está demandando da igreja viver e fazer as suas relações comunitárias é sim um absurdo. É um absurdo porque demanda de nós que nos sacrifiquemos e entreguemos ao outro aquilo que temos. No entanto, esse mistério que não foi revelado a Judas e também não foi revelado a muitos outros no decorrer da história, foi revelado à igreja. A igreja que viu que o mesmo Cristo que morreu no madeiro ressuscitou ao terceiro dia. O mesmo Cristo que morreu por amor recebeu vida e com ele deu vida a muitos. O amor, sim, ele prevalece sobre o mal. E é por essa razão que esse amor cristão, que norteia as relações cristãs, ele tanto ofende quanto atrai e seduz o mundo. O mesmo mundo que observa a igreja e o seu jeito de viver, ele é ofendido e atraído por esse amor cristão. A medida certa entre amor, entre atração e ofensa, sedução e ofensa, é o que a gente percebe no amor cristão, no próprio Cristo e no Evangelho. Essa ofensa é para aqueles que cogitam segundo a carne. No entanto, a atração é aqueles que sabem que esse povo está vivendo, cada um entregando tudo que tem para o benefício do outro, e eles estão permanecendo juntos. E já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, já tem 1 década que eles estão se entregando um ao outro, e ninguém perde nada, e todos têm tudo em comum. Como pode algo tão antinatural permanecer numa sociedade como a nossa? Isso só pode ser obra de outro ser. É Irish Murdoch,
A filósofa da filosofia analítica, uma ateia, ela não acredita em Deus, tem um livro chamado A Soberania do Bem. E ela é um dos exemplos da multidão de indivíduos que procura no mundo algum tipo de comunidade que viva um amor integral, que viva de um jeito harmonioso, pacífico, em que os diferentes estão unidos em uma só causa. E ela diz: precisamos de uma filosofia moral em que o conceito de amor, tão raramente mencionado hoje pelos filósofos, possa uma vez mais se tornar central. Nós precisamos, isso é, o mundo clama por uma comunidade que viva o amor de Deus como centro de suas práticas e ações. Por quê? Por que existe essa intuição e esse instinto no coração de todo não cristão? Porque esse mesmo amor é o que faz com que o mundo veja que Cristo foi enviado por Deus e, portanto, o mundo se converta. Esse caráter centrípeto de atração, de atrair e seduzir o mundo ao jeito do cristão viver, é também um caráter da missão da igreja, que atrai, convence e salva. E é o Schaeffer, novamente, que chama isso de apologética final. É o golpe final no convencimento do descrente. Qual é? Quando o descrente vê o jeito que o crente vive. E aí, ele cita isso, ele cita João 17 para afirmar isso. Quando João 17, verso 21 diz: a fim de que todos sejam um. Jesus está orando aos discípulos e ele pede: Pai, eu peço ao Senhor a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo vê que o povo de Deus anda em um só, eles creem que Cristo foi enviado por Deus. Eles estão vivendo igual Cristo. É possível. Então, se é possível, é crível. E se é crível, eu quero. Veja bem, esse é o caráter centrípeto da igreja, que anuncia a missão de Deus atraindo os incrédulos e descrentes. E sim, se você viu a beleza do amor de Deus, você também é convidado a se engajar em uma comunidade, não só participando de um culto dominical, mas se envolvendo em responsabilidade, antes de mais nada, mas também em afeto com aqueles que pertencem ao mesmo corpo, entregando aquilo que tem e recebendo o que não tem, e vivendo o que Cristo tem para todos. Talvez essa seja uma das partes mais desgostosas do viver cristão para alguns. Haja vista o sentimento de medo que muitos de nós temos. Primeiro, de quando se envolver numa realidade, numa comunidade, perder sua liberdade. Perder a liberdade da sua rotina, que agora é atravessada por um irmão que precisa ser cuidado. Perder a liberdade do seu horário, da sua agenda, das suas atividades, inclusive da sua moralidade, que agora está condicionada a uma vida e aliança comunitária. Talvez o que te impeça desse envolvimento comunitário seja só preguiça. Preguiça de amar e de viver a vida cristã. E de amar aquele que foi amado por Jesus. Ou talvez a sua dificuldade com a vida da igreja é porque você tem medo de ser incomodado. E mal sabe você que você também incomoda a vida da igreja. Assim como todos nós incomodamos, e viver em comunidade é viver incomodado. Imagina Jesus 3 anos e meio tendo que responder as perguntas de Pedro. Mas quando obedecemos o mandamento, ou o novo mandamento,
a igreja vive em harmonia. E a harmonia e beleza da igreja é irradiada ao mundo como uma cidade edificada sobre o monte. E quer falem mal do nosso Deus ou do que for, mas não digam que nós não acreditamos nele, porque a nossa vida testemunha desse Deus. Dessa forma, nós observamos uma harmonia entre o caráter centrífugo e centrípeto da igreja, a ida e vinda da missão e do evangelho, quase que como um coração que pulsa e pulsa, lançando o sangue sobre todo o corpo e o organismo. Essa é a missão da igreja. Uma igreja que foi chamada com o bonde andando. Jesus já estava em missão, Deus já estava em missão antes de te convidar e me convidar. O que Cristo, portanto, nos chama é para participarmos, para vermos Ele passando e agarrarmos a Ele e participarmos, anunciando ao mundo esse amor que nós vimos. Portanto, se você viu a beleza de Deus e experimentou do seu doce amor, você é convidado por Ele a anunciar o Evangelho de Jesus, tanto através do querigma e da pregação, quanto através de uma vida comunitária que contagie e irradie o mundo com a beleza de Cristo. Essa tarefa pode ser feita da forma mais simples possível, aproveitando uma festa festiva como o Natal e recebendo os vizinhos do seu prédio ou condomínio com cookies, brownies, seja lá o que for, mas com a gentileza e a caridade anunciando o Evangelho de Jesus, com um abraço em um irmão que acaba de chegar dentro de um culto em congregação, com a saudação de um irmão que você encontra no lugar menos esperado, com a compra de alguns ingredientes a mais na sua compra mensal e a entrega dessa mesma compra que você fez a mais para algum irmão na comunidade. A igreja de Jesus é uma igreja em missão e não uma igreja na missão, que faz missão. Ela viu Jesus fazendo e por isso participa do que Jesus fez. Por isso, meus irmãos, precisamos sim, como igreja, darmos um testemunho para o mundo à nossa volta, para Belo Horizonte, do que é a igreja de verdade. Não uma instituição ou empresa que briga pelo uso da logo, mas uma igreja viva, operante e pulsante que anuncia o Evangelho de Jesus. Mas também uma igreja que prega aos quatro cantos. Se você tem adentrado as portas da Igreja Esperança, quer seja como visitante ou um membro em potencial, seja lá em que lugar você esteja, você já deve ou vai perceber que essa igreja se compromete em ser uma comunidade saudável e marcada pelo amor de Cristo. E por essa razão, você tem motivos muito bons para pregar o Evangelho de Jesus a todo canto. Muito bons, porque Cristo Jesus tem formado uma comunidade que o ama. Veja bem, talvez essa mensagem não seja para você, se você não se sente encorajado em pregar o Evangelho de Jesus, ou de se envolver em uma comunidade para fazer com que a beleza de Cristo irradie pelo mundo. E talvez essa mensagem não seja para você, porque você não viu essa beleza do amor de Deus. Talvez o motivo do seu desdém e da sua falta de compromisso com o anúncio dessa mesma mensagem é porque você não viu o belo que faz com que um missionário abandone tudo e entregue sua vida para esse mesmo anúncio do belo. E se você não viu, eu não quero de forma alguma que você se sinta condenado. Mas a sugestão que eu te dou é: arrependa-se. Porque Deus pode fazer das trevas luz. Esse é o mistério de Deus, que faz do fraco forte, das trevas luz e do inapto um servo de Deus.
Feche seus olhos. Pai, nós invocamos o nome de Jesus mais uma vez. Esse nome que é sobre todo nome. Senhor, tende misericórdia de nós, porque por muitas vezes nós nos envergonhamos desse nome e negligenciamos a pregação do Evangelho, quer em tempo, quer fora de tempo. Ficamos nos enganando, argumentando conosco mesmo que não é o momento oportuno, não vai chegar a hora ideal. Essa pessoa vai me gerar um momento em que eu possa anunciar o Evangelho. E escondemos por detrás das nossas inseguranças o Evangelho de Jesus, a beleza que vimos no Senhor. Mas essa obra não é nossa e não é a nossa insegurança que a freia. O Senhor continua anunciando o seu Evangelho de canto a canto, salvando, curando e libertando. E é porque sabemos que é o Senhor quem faz, que pedimos, que suplicamos. Permita-nos participar do que o Senhor tem feito. E que experimentemos, vez após vez, desse amor que atrai e que envia. Em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia, em oração, talvez em pedido de perdão dos seus pecados.